Então, se esses três vínculos devem ser fortalecidos por meio do trabalho social, há um jeito de fazer esse trabalho que é mais potente para chegar a esses resultados, né? Como é que vocês estão dialogando com equipes do SUAS desde 2013 sobre esse assunto? Vocês têm conhecido modos de desenvolver um trabalho que cria vínculos de proteção? Vocês podem dizer um pouco o que vocês têm aprendido com essas equipes? Acho que um primeiro aprendizado que a gente tem, né, a partir das intervenções dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, está bem retratado na própria concepção, né? Porque o capítulo da concepção que trata de metodologia é uma sistematização de trabalhos, de experiências de vários profissionais, né, que se dispuseram a dialogar conosco, né, quando a gente estava fazendo a construção. Tem uma parte de campo, né, que nós fizemos em vários serviços, em diferentes regiões do Brasil, e nós pudemos, dialogando com os profissionais, sistematizar essas experiências, né? E isso resultou no que a gente denominou engrenagens do trabalho social, né? Essas engrenagens estão relacionadas, na verdade, a uma certa postura, um modo de desenvolver o trabalho que vai produzindo estas relações mais protetivas, né, dentro dos serviços e as formas de produzir estas relações. Quando a gente foi conversar, então, com os profissionais, algumas características ficaram muito evidentes nas experiências potentes de trabalho. E a gente queria destacar essas características. A primeira delas é que todas as experiências que resultaram, né, nesse fortalecimento de vínculos eram trabalhos de coletivos de equipe. Não é um profissional ou outro profissional que faz a intervenção, um numa direção, outro em outra direção. Não, eram equipes que pensam o seu trabalho, que estudam junto e planejam juntos o seu trabalho. Então, essa era uma primeira característica. Uma outra coisa que a gente identificou é que todos esses serviços com os quais a gente aprendeu para poder elaborar a concepção de convivência, os profissionais tinham uma metodologia. Eles tinham uma referência metodológica, teórica, que orientava o trabalho. Eles estudavam juntos, ou estudavam juntos a educação popular, ou estudavam juntos a terapia comunitária, a teoria de grupos, né? Então a gente foi identificando que há uma referência teórica e metodológica para esses profissionais desenvolverem seu trabalho. Não é um espontaneísmo, né? Havia um estudo junto. Isso também foi uma coisa que a gente valorizou muito e a gente aprendeu muito com eles nesse sentido, né? E aí, então, quando a gente foi se aproximando, né, dessas experiências e dialogando com os profissionais do porquê, das razões deles desenvolverem determinadas atividades, a gente sempre se prendeu a uma ideia de que era preciso ter clareza da finalidade do que estava se fazendo. Né? Qual é a intencionalidade? O que você faz de propósito, não é por acaso, né? Não é espontâneo, é de propósito que você está fazendo. Que leituras de relação estão acontecendo nos grupos com que você está atuando? E, essencialmente, a gente está falando de intervenções com grupos. A segurança de convivência, ela trata de coletivos. Então, são profissionais que não temem trabalhar com grupos, né? Que lidam com coletivos, coletivos nos territórios, coletivos dentro dos serviços, coletivos nas famílias. Não atende uma pessoa da família, né? Lida com aquele coletivo familiar. Então, esse é outro elemento muito importante para nós, né? A segurança de convivência não é trabalho para atendimento individual. Né? Ele pode ser disparado a partir do trabalho individual, mas ele é um trabalho essencialmente com coletivo, né? Então, acho que esses elementos foram muito importantes. E aí, quando a gente construiu as engrenagens, uma questão que ficou muito presente nas engrenagens é que, assim, é necessário ter ousadia para experimentar. Experimentar fazer de outro modo, experimentar criar outras relações.
Então, a gente afirma muito constantemente, a convivência não é um discurso. A gente não fala, é bom respeitar um ao outro. A gente cria situações em que as pessoas vão viver o respeito, né? Isso é essencial no trabalho social, que lida com a convivência para fortalecer relações entre as pessoas. Então, se vocês forem olhar, e quando vocês forem olhar, as engrenagens da concepção de convivência, vocês verão que a gente está sempre falando de uma relação que é construída. Experimentar ser respeitado na sua diferença, experimentar ser ouvido, experimentar lidar com conflito sem violência, com diálogo, né? Então, há alguns elementos que são muito essenciais na concepção e que, portanto, já foi um aprendizado desde então. Mas, de fato, como você está apontando, a gente, de antes da concepção ser publicada até agora, a gente vem trabalhando muito proximamente do cotidiano dos profissionais. Então, realmente, a gente tem uma riqueza de aprendizado, a gente tem marca dos profissionais no nosso trabalho, né, na nossa forma de ver a potência da assistência social. O que nos inspira a ver potência na assistência social é a potência que a gente vê no trabalho. Então, acho que para dar um exemplo disso que a Abigail está falando, de coisas que a gente vem aprendendo com as equipes, né? Tem um serviço de referência especializado em Brasília, na Estrutural, que é o Centro de Referência da Diversidade, que eu acho que trouxe um aprendizado extremamente rico. É uma equipe que se dedicou a estudar teórica e metodologicamente os referenciais de gênero e a questão feminista, e pauta o seu trabalho numa perspectiva muito interessante, que é isso que a Abigail está falando, que é necessário viver e não discursar sobre, né? Então, esse centro de referência, ele toma o espaço do movimento social, por exemplo, de gênero, e da população LGBT, como um espaço em que compõe o planejamento do trabalho do serviço. Então, os usuários, quando chegam nesse centro de referência, eles são apresentados ao movimento social e as atividades do movimento social constituem o seu processo de ingresso no serviço. Estou dizendo isso porque as pessoas chegam com um grau de desconhecimento e de reconhecimento de um lugar político da sua condição de gênero muito grande. E o fato de viverem a experiência, de estarem dentro de um movimento social, de terem acesso à informação e, sobretudo, de reconhecerem que, juntos, organizados, eles conseguem conquistar novos direitos, isso é um ganho enorme, assim, e lindo de ver a capacidade de mobilização e a amplitude de vínculos que esses usuários desse centro de referência conquistaram em Brasília, né? A gente tem notícias da presença deles na conferência distrital, que é belíssimo, né? A sua capacidade de se pôr no mundo, de se reconhecer como um sujeito político, como resultante de um trabalho de uma equipe, né? De um serviço de assistência social. E acho que a gente tem um outro exemplo recente, que a gente tem muita admiração e aprendeu demais com eles também, que é o pessoal do CRASul, em Votuporanga, que também se dedicou, né, foi uma decisão da equipe, da coordenação, junto com a equipe técnica, de reconhecer que havia um lugar na cidade que o CRAS não chegava, um bairro muito apartado, né, muito longe, e eles fizeram um trabalho deliberado, como a Abigail fazia de propósito, vamos lá e vamos nos aproximar dessa comunidade, dessa população. E assim fizeram, chegaram perto, né, e foram fazendo um processo da organização do trabalho do PAIF lá no território. Esse trabalho levou, sei lá, uns 6, 8 meses de configuração desse vínculo, dessa construção desse comum ali naquele território, ao ponto de que aquele grupo de usuários do PAIF se transformou, se constituiu, com o apoio dessa equipe, num fórum de usuários do município. Então, a gente está falando também de um ganho de relação, de um ganho de vínculos, né, de cidadania, promovido por uma equipe, né, dedicada a construir vínculos desses usuários entre si e na cidade. Hoje eles são um sujeito reconhecido pela própria Secretaria Municipal de Assistência como alguém que tem uma vocalização. Quando vai se instalar um CRAS, quando vai se decidir alguma coisa, eles querem ser ouvidos, eles se manifestam. Se eles não são consultados, eles interpelam a Secretaria, reivindicando e fazendo um posicionamento em relação a isso. Então, a gente tem notícias que nos animam demais, assim, né? Da possibilidade que o trabalho social tem, de fato, de expandir as relações dessas pessoas para além dos muros ou para além do quadradinho do serviço, de colocar essas pessoas no mundo, né? Inseri-las num outro modo de se ver e de ver a sua potência de construção de si
e do seu coletivo, né? Acho que isso é belíssimo, assim, é super animador. Eu acho que tem várias experiências, né, que a gente vai falando e vai lembrando, na verdade. E a gente está falando de experiências, mas nesse conceito de algo vivido, né? Não algo que é pontual. Acho que é bom demarcar isso. Nós não estamos falando de vivências pontuais, nós estamos falando de intervenção de serviços, né? Processos de trabalho. Me lembro de uma outra situação também que é muito potente, também muito bonita do ponto de vista do que se alcança quando há uma intenção de fortalecer vínculos, que é a experiência de Ilha Solteira. Ilha Solteira tem um centro-dia com idosos, né, um trabalho feito com idosos, e esse trabalho, em um determinado momento, a equipe, a coordenação técnica do centro-dia se associou aos técnicos que acompanham adolescentes em medidas socioeducativas para abrir o centro-dia para prestação de serviço à comunidade. E aí foi um processo bem interessante esse alargamento de vínculos, tanto dos idosos quanto dos adolescentes, porque o que aconteceu? Para levar os adolescentes ao centro-dia, os profissionais conversaram com os idosos e falaram um pouco, olha, esses meninos estão vivendo uma situação, né, que cometeram um ato infracional, é atribuído um ato infracional a eles, né? Então são meninos que estão em situação de desproteção, de maior vulnerabilidade, alguns estão fora da escola. Mas se em contato com vocês, eles podem se inspirar em pessoas idosas que tiveram uma outra trajetória de vida. Então, vocês podem trazer alguma proteção para os meninos, né? E quando conversaram com os adolescentes, a equipe de medida socioeducativa falou para os adolescentes, olha, vários dos idosos que estão lá estão em situação de restrição de relações, a família está distante, alguns estão em situação de isolamento, alguns sofreram violência familiar. Então, são idosos que na sua trajetória têm vivências de sofrimento. Seria interessante se vocês pudessem protegê-los e, ao chegar, trouxessem essa alegria da adolescência, cuidassem deles. Bom, enfim, o que aconteceu é que os idosos estão cuidando dos adolescentes, os adolescentes estão cuidando dos idosos, né? É uma festa no dia que os meninos vão, e isso fez com que ressignificasse as relações dos adolescentes com a sua própria família, né? E os idosos também com os seus netos, então, e netas. Então, veja, são iniciativas de trabalhar com as relações. Modos que os trabalhadores vão criando de mexer com relações. Então, tem uma inovação, uma criação e não uma repetição, né? Às vezes, há uma insegurança, é natural, a gente lida com situações muito complexas na assistência social. Por vezes, os trabalhadores desejam que seja dito como deve ser feito. À espera de uma receita, né, como a gente fala, há sempre uma expectativa, diz como é que é feito. Mas onde a gente vê potência é justamente quando os profissionais, a partir das suas referências, a partir das suas vivências, mas essencialmente a partir do diálogo entre si e com usuários e usuárias, vão percebendo modos de mexer com as relações. Né? Então, isso se mostra muito potente. Eu estou me lembrando de uma outra situação, de um serviço, porque a gente está valorizando muito as relações de fortalecimento de vínculos com o próprio serviço, né? E um tipo de construção de relação de referência, porque para nós isso é inescapável, né? O serviço tem que ser uma referência de proteção para as pessoas, então isso para nós é esperado do serviço, mas as relações familiares, nem todas as relações familiares são de proteção, né? E aí estou me lembrando de uma situação que é muito emblemática e que a gente usa muito, inclusive no nosso trabalho, por representar inclusive uma sistematização da intervenção profissional, que é o trabalho que o Centro de Referência de Proteção à Mulher de Presidente Prudente fez, né, de sistematização do seu trabalho, e eles usaram como exemplo para sistematizar o seu trabalho a história da nega, né, que é a história de uma mulher
com trajetória marcada por violência, marcada por dependência química, né? E a equipe apostou nos vínculos afetivos que havia entre este casal e essas crianças, e acionaram toda uma rede para garantir a convivência familiar e comunitária, né? E aí toda a rede foi articulada, não para dizer que essa família, pela vivência da dependência química e pela violência, não tinha como ficar com as crianças. Todo o investimento que foi feito pela equipe foi justamente ao contrário, né? Foi justamente apostar no vínculo de proteção como um vínculo significativo e aí tratar as situações de sofrimento decorrente da dependência ou decorrente da violência. Então, a gente está trazendo esses diferentes exemplos, assim, nossa, a gente pode enumerar muitos mais, mas na perspectiva de dizer, de estimular os trabalhadores que identifiquem com que tipo de situação está lidando, né? Então, olhe para as relações para saber que tipo de desproteção está ali e identifique onde há pontos de ancoragem, onde há pontos de força, porque esses pontos de força é que são valorizados. Fortalecer vínculo quer dizer olhar onde tem potência de proteção, né? E é isso que a gente vai fortalecendo, né? Estou me recordando de um exemplo da minha prática profissional, no acompanhamento de equipes de um serviço de convivência, que no começo do trabalho, um trabalho processual que nós temos feito juntos, que a criança, tinha uma determinada criança que manifestava muitas situações de violência dentro do serviço, com os profissionais do serviço, com outras crianças, com a família, uma criança que vive com sua mãe, uma criança adotiva, e que a criança manifestava um certo preconceito com sua própria mãe, que é negra, sua mãe adotiva, que é negra, e a criança branca. E nesse serviço, assim, ficava muito evidente nos momentos coletivos do serviço, nas comemorações, que essa criança não se sentava perto da mãe, que ela rechaçava a mãe, e que ao longo do trabalho o serviço pôde perceber, e aí o serviço conta de um momento, numa confraternização, que a equipe ficou muito apreensiva porque essa criança pegou uma cadeira e essa cena já aconteceu, dele pegar uma cadeira e arremessar contra alguma outra criança ou contra alguém da equipe. E aí, nessa comemoração, eles pensaram, isso vai acontecer de novo. E a criança, com a cadeira assim nas costas, pôs a cadeira ao lado da mãe para a mãe se sentar. E aí a equipe narrando isso, né? Foi assim, de uma satisfação foi um momento de muita beleza, né? E aí, na minha prática profissional, eu também vou falando para as equipes com as quais eu trabalho, que assim, as dúvidas fazem parte do processo e as dúvidas nos mobilizam, né? E é nesse sentido que a gente vai finalizando esse bloco, assim, fazendo muito reafirmando um chamamento que acho que fizemos aqui, de que a gente possa acreditar que a gente vai estudar e que a gente pode criar, né? Que o processo criativo das equipes é que mantém viva, né, a nossa capacidade de proteger as pessoas com as quais a gente trabalha, né? Então, acho que o convite que a gente fez ao longo desse trabalho aqui é a que a gente se permita a conhecer, né, a se pôr a conhecer e a tornar as nossas capacidades protetivas, né, a ratificar as nossas capacidades protetivas com estudo, com dedicação, com escuta, né, com manutenção da coerência de que compomos equipes, né, de que o isolamento profissional não vai potencializar a proteção, né?